com os amados irmãos. Estamos, meus irmãos, na quinta semana. Estamos na quinta semana da nossa série de mensagens a respeito de ídolos do coração. Essa é a quinta semana e Deus tem assim falado poderosamente aos corações daqueles que têm dado ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Então, nós, na primeira semana, nós falamos sobre o coração corrompido, que é, na verdade, o principal ponto do coração do homem ter ídolos, porque se o nosso coração não fosse corrompido, não haveria lugar para ídolos, né? O nosso coração teria Jesus no centro. Mas, devido à queda de Adão e Eva, devido a essa queda que trouxe maldição sobre o mundo e, consequência, corrupção, nós temos um coração corrompido. Então, na segunda semana, nós falamos sobre ídolos do coração. Falamos quais os principais ídolos do coração, como identificar, como tirar eles dos nossos corações, como ser curados. Falamos na terceira semana sobre um ídolo especificamente chamado egocentrismo. E nós vimos ali, irmãos, a dificuldade da pessoa egocêntrica viver em comunidade, viver em família. Porque o egocêntrico, ele só pensa em si, ele é egoísta, né? Na quarta semana nós falamos sobre o narcisismo, o coração narcisista. O narcisista também é uma pessoa problemática, uma pessoa complicada, uma pessoa doente. Ele só tem olhos para ele é o melhor em tudo, ele é o melhor cantor, ele é o melhor pastor, ele é o melhor pregador, ele é o melhor motorista, ele é o melhor em tudo, né? Se ele pudesse, ele casava com ele mesmo, porque não existe pessoa melhor do que ele, no ponto de vista dele. E nós falamos ali as consequências, né, as causas, e falamos como acontecer a cura. Então sempre estamos mostrando os principais ídolos, nós estamos mostrando como é que ele entra, quais as consequências dele estar dominando o nosso coração, né, como ídolo, mas mostramos também, irmãos, a cura, né? Então nós sempre mostramos as coisas de forma correta. E falamos semana passada sobre soberba, né, sobre esse ídolo também do coração chamado soberba. E hoje, queridos, nós vamos falar, não tão diferente, né, de um outro ídolo. Mas antes disso, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, ele vem antes de Provérbios vem Salmos, então você já pode abrir ali no meio da Bíblia, mais ou menos. Você vai encontrar Salmos, vai virando as páginas, vai encontrar Provérbios, e logo depois de Provérbios você vai encontrar Eclesiastes. Nós vamos estar lendo Eclesiastes capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 11. Deixa a sua Bíblia aberta, marque esse texto, né? E depois nós vamos estar trabalhando esse texto, mas depois você também vai estar meditando nesse texto. Diz assim: a vaidade das riquezas, é a epígrafe da Bíblia que eu vou estar lendo aqui. Verso 1. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Verso 2. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e nele plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverenciavam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provir-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém.
e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Misericórdia, irmãos. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. O último versículo, verso 11 do texto, diz assim: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e que nenhum proveito havia debaixo do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, um texto não de uma pessoa comum, mas ouvimos aqui um testemunho, né, escrito do homem mais sábio da terra, né, Salomão, e mais rico, e que, segundo ele aqui, todos os prazeres que o mundo poderia dar, ele provou. Tudo, mulheres, vinhos, bebidas, compras. E pode observar que ele usa muito o termo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Porque o prazer é isso, a gente quer prazer para nós, para mim, para mim, para mim. Eu tenho que me satisfazer, né? E no final das contas, ele chega a dizer: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, como fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez, e depois dessa oração, vamos louvar um cântico especial, né, para essa noite. Derrama a tua glória. Que o nosso prazer, de fato, seja derramar da glória de Deus em nossas vidas. Pai, nós lemos aqui uma carta, Senhor Deus, que o teu filho Salomão, ó Deus, escreveu. Uma carta de desabafo, um depoimento de uma busca desenfreada por prazer, e que essa busca, Senhor, ele praticamente foi ao mais profundo de tudo que poderia lhe proporcionar prazer, e o que ele viu foi que tudo que ele fez não gerou nada a não ser um mero vazio dentro dele. Ah, Senhor, quantas pessoas nós temos perto de nós dessa forma? Quantas pessoas estão vivendo assim, por uma busca de prazer desenfreada? Pessoas, ó Deus, que têm uma família, filhos lindos, mulheres que os amam, mas pela busca do prazer têm destruído seus lares, indo atrás de mulheres estranhas. Filhos que têm pais que os amam e tentam educá-lo da melhor maneira, dando para eles o que os seus próprios pais não tiveram, mas esses filhos também, em busca do prazer, têm caído nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Senhor, tenha misericórdia. Quantos ministérios, quantos homens usados por Ti, tanto mulheres como homens, pastores, pastoras, missionários, apóstolas, apóstolos, perderam o seu ministério também por uma busca desenfreada pelo prazer. Meu Deus, que o estudo de hoje possa abrir os nossos olhos, e que o Espírito Santo de Deus possa jogar fora do nosso coração, com a nossa permissão, lógico, todo esse ídolo do prazer, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com esse cântico, derrama a tua glória, em que de fato o prazer seja, né, para nós buscar o Senhor, em nome de Jesus. Sai uma presença.
Glória a Deus. Que esse seja, queridos, o nosso maior prazer, né? Estarmos prostrados aos pés do Senhor para render graças a Ele. Amados, hoje nós vamos falar sobre o nosso sexto ídolo do coração. Estamos em uma série de mensagens sobre ídolos do coração, como eu já falei. Nós já falamos sobre o coração corrompido, ídolos do coração, egocentrismo, narcisismo, soberba. Hoje vamos falar sobre um outro ídolo, que é o prazer. Pastor, um ídolo é o prazer? Irmãos, sentir prazer é algo muito bom. Falar do prazer, nem tanto assim. Vou repetir, né? Sentir prazer é algo muito bom. Porém, falar do prazer, nem tanto assim. Isso porque, irmãos, nem sempre se admite o que se esconde por trás da busca pelo prazer. Tem pessoas que têm buscado prazer de diversas maneiras, e de maneiras que entristecem ao Senhor, que entristecem ao Espírito Santo de Deus. Amados, não se pode negar que essa satisfação chamada prazer, né, onde o próprio Deus também sentiu quando Ele terminou de fazer o mundo, né? A Bíblia diz em Gênesis 1:31, viu Deus que tudo era muito bom. Então, quando esse texto fala que Deus viu que era tudo muito bom, está dizendo que Deus teve prazer ao ver a obra que Ele fez, né? A criação do mundo. Mas ali foi uma sensação de prazer, né? E de contentamento pelo que Ele fez. Amados, o dicionário, ele define prazer como uma sensação que normalmente é relacionada à satisfação de um desejo, de uma vontade ou de uma necessidade. Ou seja, é aquilo que causa contentamento, é aquilo que causa alegria, em alguns casos até momentânea. No campo teórico, prazer tem uma definição de algo que é interessante, porém ninguém foi tão preciso na definição de prazer como nós podemos ver o próprio autor de Eclesiastes, que nós lemos, né, Salomão, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, você que entrou agora, né, você pode ver aí como ele expressa a busca desenfreada de prazer. Ele chega a dizer que buscou prazer em mulheres. Ele chega a dizer que buscou prazer na bebida, no vinho. Ele buscou prazer nas compras. Ele buscou prazer na construção de casas. Mas no final de tudo, ele viu que aquilo ali era tudo vaidade, era como correr atrás do vento. Amados, Eclesiastes é um dos livros bíblicos que mais fala sobre o prazer em todas as suas áreas e em todas as suas vertentes. Eclesiastes foi escrito por alguém que provavelmente vivenciou as mais variadas experiências de prazer que um homem pode ou possa ter desfrutado aqui nesse planeta Terra, que foi o rei Salomão. O homem até hoje tido como o rei mais rico do mundo, o homem até hoje tido como o homem mais sábio do mundo, o rei tido como o homem assim que, né, teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Então foi um homem que aquilo, como ele mesmo diz no capítulo que nós lemos, de Eclesiastes 2, do versículo 11, aquilo que o olho via e ele desejava, ele não negava para o olho. Então ele não teve postura de autodomínio, autocontrole. Ele procurou tudo, ele testou de tudo. E infelizmente, no final de tudo, ele viu que tudo era vaidade e que era como se fosse correr atrás do vento.
E quantas pessoas hoje têm vivido isso, amados? Tem tentado preencher a sua vida com um prazer que é também vaidade, que é também momentâneo, que é passageiro, que é como se fosse correr atrás do vento, ou seja, não lhe satisfaz. E o pior de tudo, às vezes é um prazer que lhe prejudica. E não somente prejudica a você, mas prejudica também as pessoas que estão ao seu redor. Prejudica a sua família. Você, mulher, talvez o prazer que você busca esteja prejudicando o seu casamento, o seu marido, os seus filhos. Você, homem, que tem buscado o prazer em determinadas coisas, tem não somente prejudicado você diante do seu relacionamento com Deus, mas pode estar prejudicando a sua casa, prejudicando a sua esposa, prejudicando os seus filhos. Quantas pessoas têm buscado prazer nas drogas? Quantas pessoas têm buscado prazer nas baladas? Quantas pessoas têm buscado prazer nas bebidas, nas drogas lícitas e ilícitas? Quantas pessoas têm buscado prazer na pornografia? Quantas pessoas têm buscado prazer no sexo ilícito, no sexo fora do consentimento de Deus, fora da vontade de Deus, que é a fornicação para aqueles que são casados, que é o adultério para aqueles que são a fornicação para os que são solteiros, o adultério para os que são casados, né? Então, quantas pessoas têm buscado o prazer dessa forma? Jerônimo, querido, um dos pais da igreja no século XIV, disse que o propósito do livro de Eclesiastes é apresentar total vaidade a todo prazer debaixo do sol. Irmãos, no segundo capítulo desse livro, nós podemos perceber a saga de um homem, e uma saga até triste para uma pessoa tão importante, tão rica quanto ele, né? A saga de um rei que buscou de uma forma esvairada, né? Que trilhou as mais diversas possibilidades de existência humana com um único desejo: encontrar prazer. E o pior de tudo, irmãos, é que ele viveu tudo o que aquele momento podia ter dado. E no final dos tempos, no final da sua vida, ele chegou, repito, a dizer que tudo era vaidade, que era como correr ao vento. Irmãos, cuidado para nós não estarmos vivendo o prazer pelo prazer. A conclusão a que Salomão chega, depois de ter buscado prazer em coisas, em circunstâncias, é que tudo é vaidade. Ele diz isso no versículo 11. Tudo é vaidade. É como se fosse correr atrás do vento. Mas como Salomão ele chega a essa conclusão, amados? A resposta é que desde o dia em que a raça humana ela foi seduzida pelo engano da serpente ali no Éden, a busca pelo prazer se dá quase sempre em lugares e coisas equivocadas. Ou seja, a busca pelo prazer se chega a lugares e coisas equivocadas. Ou seja, aquilo que de fato não vai saciar o seu prazer. O prazer, irmãos, não é fácil. O prazer não é de fácil definição. Pensar nele como sentimento intrínseco e meio que particularizado, seu com você mesmo, mas não pode negar, não podemos negar que as suas manifestações elas são correlativas em quase todas as pessoas. Em quase todas as pessoas. Eu já tive esse momento, né, principalmente quando eu não conhecia o Senhor, de buscar prazer. Às vezes saía com os colegas, né, até meus 17 anos fiz muita coisa errada, saía com os colegas, bebia, farra, né, e às vezes na hora de dormir eu sentia aquele vazio tremendo. Ficava pensando assim, olha, eu fiz tanta coisa para sentir prazer, eu fiz tanta coisa para me sentir melhor e agora estou com esse vazio. Irmãos, há um conflito existencial, confundindo as pessoas e querendo fazê-las acreditar que o desfrute do prazer momentâneo é o mesmo que desfrutar o prazer pleno, né, que é a felicidade.
Prazer é uma coisa, felicidade é outra. O prazer, muitas das vezes, buscado, como tem sido feito de forma equivocada, é momentâneo. Mas a felicidade, ela é plena. O prazer pelo prazer não é felicidade, nunca vai ser, irmãos. Nunca vai ser. Quem bebe não gosta de beber. Principalmente quando amanhece com enxaqueca, com mal-estar, né? Diz, eu vou parar, mas só que não consegue. Já está preso, já está enlaçado. Quem usa drogas tem desejo de parar. Faz besteira, sabe que fez coisas erradas, entristeceu pessoas queridas e diz, eu vou parar, mas não consegue. E volta a fazer de novo. Então, por sua vez, amados, o hedonismo é a expressão humana de busca de felicidade através do prazer absoluto, custe o que custar. Na filosofia, irmãos hedonistas, o prazer é o objetivo supremo da vida. Esse caminho do prazer supremo da vida foi trilhado por Salomão. Ele buscou, como ele diz no versículo 3, ele buscou prazer na bebida. E quantos hoje têm buscado prazer na bebida? Irmão, cirrose hepática era uma doença que só dava em pessoas de idade. Pessoas acima dos 50 anos, 60 anos. Hoje tem jovens de 17, 18 anos morrendo de cirrose hepática. De tanta bebida, de tanto se embriagar. Essa semana, mostrando na emissora de jornalismo, uma jovem ali dançando, de repente ela cai já morta. Ela teve uma convulsão de tanta bebida. São pessoas buscando a felicidade na bebida e não vão achar como Salomão também não achou. Tem pessoas buscando, como Salomão buscou, a felicidade nos empreendimentos, ganhar dinheiro, comprar casa, carro, mansões, apartamentos, condomínios. Mas Salomão também não achou. Salomão buscou a felicidade, ou melhor, o prazer nas riquezas. No versículo 7 e 8 ele diz isso, no capítulo 2. E muita gente também procurando nas riquezas e não tem achado. Tem gente procurando na cultura. Salomão diz que ele procurou prazer, né, na cultura. Ele comprou cantores para eles. Ele comprou artistas para eles. Salomão chega a dizer no versículo 8 que ele procurou prazer no sexo com várias mulheres. Versículo 8 do capítulo 2. Ele buscou prazer na sabedoria. Ele buscou prazer no conhecimento. Ele buscou prazer no consumismo. Irmãos, quanta gente endividada porque busca prazer no consumismo. Sai, compra, e a partir que o cartão bate ali, né? Ali mesmo, às vezes na loja, a pessoa, ela já se arrepende porque sabe que fez uma besteira. Sabe que vai se complicar, sabe que vai ficar endividada. Se pudesse naquele momento, ela desfazia aquela compra. Não, eu não vou levar, me dá um estorno aí. Mas a vergonha não deixa. E a pessoa vive assim, né? Salomão experimentou, irmãos, as mesmas fontes que pessoas hoje, no século 21, experimentam na busca pelo prazer. Irmãos, como um poço sem fundo, a busca pela satisfação e felicidade em fontes erradas não tem limites. É um buraco sem fundo. Não tem limites. Salomão caminhou por todas essas fontes, saciando-se dela, uma por uma, e não viu sentido para a vida, e nem encontrou a felicidade. Pelo contrário, Salomão, ele concluiu, é correr atrás do vento, é pura vaidade. Irmãos, quando eu leio isso, eu vejo Salomão frustrado. Parece frustrante, mas é verdade. Eu vejo ali Salomão frustrado. Ele fala, irmãos, leia com calma esse texto novamente. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11 de Eclesiastes. Ele diz, olha, eu corri atrás de tudo, em busca do prazer, mas no final das contas eu vi que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. A busca, queridos, do prazer pelo prazer tem sido um ídolo do coração humano. Chega, irmãos, a ser inconsequente.
Quantas pessoas largam o casamento de uma vida simplesmente pelo prazer. E lá adiante se arrepende, quebra a cara. E é aqui que muitas pessoas se perdem, queridos. É aqui que nascem os viciados, que nunca admitem que são viciados. Ah, eu não sou viciado, eu não sou a compradora compulsiva. Eu não sou viciado em bebida. Eu não sou viciado em cigarro. Eu não sou viciado em drogas lícitas ou ilícitas. Eu não sou viciado em pornografia. Eu não sou viciado em sexo. Não, eu não sou. As pessoas não admitem que são. Salomão aponta para a falta de controle que havia nele. Sempre se quer e cada vez mais. Sempre quer e cada vez mais. Em dose mais alta, cavalar. Esse poço, queridos, não tem fim. Não tem fim. Esse poço leva muitos a viverem as amargas consequências das inconsequências. Vale a pena, irmãos, conferir o que o apóstolo Tiago fala sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O prazer milita, briga com a sua carne, cobiça e nada tendes, mata, invejas e nada podeis obter. Agora mesmo eu estava assistindo com minha esposa, uma esposa que mandou matar o marido para ficar com todos os bens. O marido foi enterrado no sábado, no domingo ela já estava articulando tudo, pegando tudo. Na segunda já estava vendo o seguro do marido, né? Os bens, conta bancária. E a família então começou a desconfiar e a polícia deu em cima. E quando foi ver, ela havia mandado o irmão dela e o cunhado dela matar o marido dela, pai de 2 filhos dela, e casada há mais de uma década, porque ela cobiçou aquilo que não deveria ser cobiçado. De onde senão vêm os prazeres que militam contra a vossa carne? Cobiçais nada tem, matais, invejais, em nada podeis obter. Viveis a lutar, porque aquele que quer, ele sempre, o cara luta, compra um carro do sonho dele, ele compra o carro, assim que ele compra aquele prazer já não é mais, ele tem que ter outro, ele tem que buscar outro. Então é uma luta constante. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque perde mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, os conflitos interiores e a sua maioria, os conflitos externos, se dão por causa do entendimento equivocado acerca do prazer e a busca dele em fontes erradas. Quase a totalidade dos erros, irmãos, humanos, se dá quando se procura o prazer naquilo que é secundário, em vez de buscar na sua fonte primária, que é algo que dá ao homem autenticidade. Salomão já havia testado tudo, incluindo tudo que a pessoa, o ser humano naquele período ali podia viver. Mas ele diz, olha, tudo é vaidade. Irmãos, vou repetir, o prazer é errado quando você busca em uma fonte secundária, errada. Mas o prazer tem que ser buscado na fonte primária, e a fonte primária é Deus. O nosso prazer deve ser e está em Deus. Uma das grandes guerras, irmãos, travadas pelo cristão nesse século 21 é a batalha contra o prazer. Em cada esquina, irmãos, em cada propaganda, nos detalhes ideológicos das construções humanas, seja na arte, seja no entretenimento ou no incentivo à aquisição de bens, está a subliminar. A mensagem ali escondida, oculta, a mensagem subliminar do prazer pelo prazer. Até os outdoors,
evangélicos anunciam tais mensagens, como por exemplo, pare de sofrer. Essa mensagem é por uma busca errada pelo prazer. Então, irmãos, pode-se achegar à conclusão de que que ao cristão, irmãos, é vedado o direito de usufruir as coisas que dão prazer à vida. Será que é vedado para a gente? Será que nos é proibido? Não, irmão, de forma alguma. Desde que a fonte de prazer que você busca seja a que Deus criou, seja o próprio Deus. O salmista, ele dizia: suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Salmo 119, versículo 174. O nosso prazer deve estar no Senhor. O nosso prazer deve estar no Senhor, irmãos. Ele é a fonte excelsa. Ele é a fonte inesgotável do verdadeiro prazer que nos sacia, que nos alegra, que nos fortalece. Salomão, ele conclui o livro de Eclesiastes deixando bem claro que que o inverso do que as pessoas normalmente fazem é a melhor opção para uma vida de prazer pleno, é buscar o Senhor. No capítulo 12, versículo 13, ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele diz: olha, eu já provei de tudo, já fiz de tudo que você imaginar. Mas sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Ele diz aqui: teme a Deus, aleluia, e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Salomão, queridos, ele precisou quebrar a cara para entender isso. Eu costumo dizer o seguinte, que existe, queridos, o inteligente e existe o sábio. O inteligente, ele precisa quebrar a cara. Ele precisa se arrebentar para poder aprender com seus próprios erros. Já o sábio, ele não precisa quebrar a cara, ele não precisa se arrebentar, porque ele aprende com os erros dos outros. Eu sempre, quando eu falo isso, eu falo dos dois grandes exemplos que eu tive na minha vida. Eu não usei drogas, porque eu tive um irmão que usava drogas. Há uns 2 anos ele foi assassinado por conta de drogas. E com 11 anos, ao ver ele drogado pela primeira vez, e o que ele causou de tristeza no coração da minha mãe, os problemas que ele trouxe para dentro de casa, eu com 11 anos de idade, ao olhar para ele, eu disse: eu nunca vou passar por isso. Eu nunca vou usar drogas para fazer isso com a minha mãe e trazer essa tristeza para minha casa. Com 6 anos, 7 anos de idade, eu vi meu pai embriagado, bêbado, tinha tomado ele apanhou na Arena Fonte Nova, num jogo clássico lá de Bahia e Vitória. Meu pai chegou em casa todo arrebentado, todo enfaixado, todo engessado. E eu disse, com 6, 7 anos de idade: eu nunca vou me entregar à bebida. Eu nunca vou beber ao ponto de acontecer isso comigo. Porque, irmãos, por que eu agi assim? Porque eu fui sábio. Eu não precisei agir igual ao meu pai para quebrar a cara. Eu não precisei agir igual ao meu irmão para quebrar a cara. Então hoje o Senhor está te chamando para você ser inteligente. Não para você ser inteligente, mas para você ser sábio. Se você até hoje tem sido inteligente, hoje o Senhor está para lhe dar sabedoria. De você dar um basta e dizer: não, eu não vou mais buscar prazer nas drogas. Não, eu não vou mais buscar prazer nos jogos. Não, eu não vou mais buscar prazer nas pornografias. Não, eu não vou mais buscar prazer em redes sociais. Não, eu não vou mais buscar prazer nas drogas lícitas, ilícitas, na fofoca, seja na glutonaria, na prostituição, na fornicação, no adultério. Seja o que, aonde você tem buscado prazer e você sabe que é algo errado, então sim que você faz de tudo para que isso fique oculto. Você faz de tudo para que isso não chegue à tona das pessoas que te amam. Você faz de tudo para que isso não chegue ao conhecimento das pessoas. E automaticamente, queridos, você então passa por uma certa vergonha e guarda essa coisa, porque você sabe que isso lhe faz mal. Então, hoje, você vai pôr um ponto final nisso. E você vai fazer como Salomão está lhe ensinando aqui. Deixa isso para lá, tudo isso é vaidade, tudo passa. E outra coisa, o quanto essas coisas têm feito mal. Quantas pessoas estão endividadas,
Quantas pessoas estão precisando de acompanhamento psicológico, psiquiátricos, dormir com psicotrópicos, através de psicotrópicos, relacionamentos destruídos, lares destruídos, saúde destruída, bens destruídos. Põe o ponto final nisso hoje na sua vida. Marido, você que é preso pela pornografia, que você não sente mais prazer com a sua esposa, mas só sente prazer nas coisas erradas da pornografia, na revista, nos vídeos. Em nome de Jesus, seja liberto hoje pelo poder do sangue de Jesus. E foque no prazer que vem do alto. Foque no prazer que vem de Deus. Se hoje o seu prazer não vem de Deus, se arrependa. Se arrependa em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão concluiu dessa forma, irmãos: o prazer e a felicidade que você procura em coisas, pessoas ou circunstâncias se encontram na verdade somente em Deus. Contextualizando, amados, as palavras iniciais do Salmo 1, tão conhecido Salmo 1, pode-se chegar à seguinte conclusão, parafraseando aqui o Salmo 1, ele diz assim: feliz é o homem que não busca prazer nas fontes vazias do mundo, mas tem o seu prazer no Senhor e na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. Para o salmista, queridos, o verdadeiro prazer promove solidez, vivacidade, frutificação e satisfação contínua. Porque o prazer que vem de Deus é contínuo. É contínuo, não é passageiro. E é algo que é regada pelas águas da provisão divina. Regado pelas águas que é o Espírito Santo de Deus. Nesse sentido é que Paulo, queridos, ele tem poder, ele tem autoridade para dizer: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele conclui com um versículo que muitos usam de forma errada: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele está se referindo a isso que ele deu, a isso que ele diz aqui. Que ele sabe se adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu me identifico muito com esse texto. Eu me identifico muito com esse texto. Irmãos, logo pode-se entender que o problema não é ter prazer nas coisas que o mundo oferece, mas sim colocar o prazer, colocar nele os prazeres desse mundo como o bem supremo. Vou repetir. O problema não é ter prazer nas coisas que o mundo oferece, mas sim colocar os prazeres deste mundo como o bem supremo. Você pode ter prazer, sim, no cuidado com o seu corpo, não é problema, né? Você não vai cuidar do seu corpo por exibicionismo, aí já é o narcisismo, né? Que nós falamos já. Mas você vai cuidar do seu corpo por entender que é necessário preservar o templo do Espírito Santo de Deus. Essa pandemia agora mesmo, eu e minha esposa estamos pedalando, compramos uma bike, né? Estamos pedalando. A academia está fechada do condomínio, a gente não pode, para andar na rua está complicado também, então vamos pedalar para cuidar do templo do Espírito Santo. Pode ter prazer também nos seus bens. Sim, pode ter prazer também nos seus bens. Não por achar que eles são a razão da sua existência, mas com gratidão. Você pode ter prazer pelos seus bens com gratidão. Gratidão a quem? Aquele que lhe deu tudo que você possui. Louvado seja Deus. Pode desfrutar o prazer do sexo, sim. Não tem problema não, irmãos. O sexo foi feito para os filhos de Deus. Eu tive um pastor que ele dizia o seguinte, que o momento que nós nos parecemos mais com Deus é quando estamos tendo sexo. Quando estamos fazendo sexo. O sexo é um presente de Deus. E é um presente maravilhoso. Maravilhoso demais da conta.
problema, queridos, é que o sexo ele não pode ser desfrutado por libertinagem. O sexo ele não pode ser desfrutado como forma de fornicação. O sexo ele não pode ser desfrutado de forma onde há um adultério. O sexo ele não pode ser desfrutado de uma forma onde há prostituição com vários parceiros. O sexo ele não pode ser desfrutado, o prazer do sexo não pode ser desfrutado através de uma pessoa viva com um defunto, como está acontecendo agora no nosso Brasil, está nas redes sociais aí essa confusão. O sexo ele não pode ser desfrutado como prazer de um homem com um animal. O sexo ele não pode ser desfrutado como prazer com pessoas do mesmo sexo, mas de homem para mulher, debaixo da aliança do casamento. Porque Deus é que deu o sexo como presente para nós. Então, queridos, John Piper, um pastor americano, em sua mensagem Como o Prazer Cristão Transforma a Batalha contra o Mal, ele diz o seguinte, que esse ídolo do coração, que é o ídolo que nós estamos tratando hoje, que é o ídolo do prazer, né? Nós vencemos ele pela fé. Fé é a vitória que vence o mundo. E fé é estar satisfeito com tudo o que Deus é para nós em Jesus Cristo. Você tem que bater nessa tecla toda manhã, para que os males que tentam agarrá-lo percam suas promessas. Irmãos, eu estava pregando sexta-feira numa igreja e eu disse que às vezes, né, tem igrejas que acham ruim quando o pastor prega o mesmo sermão 2, 3 vezes, apesar de que quando nós pregamos o mesmo sermão 2, 3 vezes, sempre o Espírito Santo de Deus muda alguma coisa. Mas tem gente que diz que o pastor é preguiçoso. Mas uma música, você canta ela 500 mil vezes e ninguém reclama. Um louvor você canta 500 mil vezes e ninguém reclama. E hoje a igreja evangélica brasileira, infelizmente, ela está infestada de louvores antropocêntricos. De louvores que têm ensinado uma teologia triunfalista, uma teologia humanista e uma teologia levada para o lado financeiro, a teologia da prosperidade. E músicas que têm levado as pessoas a uma busca desenfreada pelo prazer. Como, pastor? Sim, tem. Irmãos, nós lemos aqui a frase de John Piper, que nós temos que nos satisfazer com o que Deus já fez. Porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus. O resto é bônus. Se o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus. Não importa se eu tenho Covid, não importa se eu estou desempregado, não importa se eu fico viúva ou viúvo, se filho morreu, não importa. O importante é que o melhor de Deus ele já fez, que é a nossa salvação. Mas há músicas, né, antropocêntricas que nos ensina e tem ensinado às igrejas de que o melhor de Deus ainda está por vir. Ou seja, temos criado através dessas músicas antropocêntricas uma geração de crentes insatisfeitas. Uma geração de crentes de uma busca incessante pelo prazer, porque o melhor de Deus, segundo a música, não veio ainda. E é uma teologia errada. Amados, esta é a fé que leva ao prazer pleno em Deus, conforme ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus como prioridade na vida, irmãos. O reino de Deus como seu prazer principal. Como prazer principal no cristão. É como, né, na nossa camisa de missões tem, né? A minha razão de viver é multiplicar. Louvado seja Deus. O reino de Deus como prioridade. E nós entendermos isso. Prazer e fidelidade, amados, caminham juntos. Prazer e felicidade caminham juntos, mas não podem ser confundidos. Vou repetir: prazer e felicidade caminham juntos, mas não podem ser confundidos. Uma pessoa feliz, ela desfruta do prazer, mas nem sempre uma pessoa que desfruta do prazer, ela é feliz.
Quantos passam a noite toda de prazer no sexo, nas drogas, na bebida, mas não é feliz? Entenderam? Então a melhor maneira para equilibrar esses dois estados emocionais, prazer e felicidade, é fazer da busca por Deus a fonte do seu prazer. Esse vazio que você sente no seu coração e que faz você buscar preencher ele com essa busca errada de um prazer desenfreado, ela só vai terminar quando você mudar de rota, quando você mudar de fonte, quando você mudar de direção para essa busca. Passe a olhar para o alto, passe a buscar prazer no Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando com essa mensagem, né? Essa quinta mensagem dessa série de estudos sobre ídolos do coração. Semana que vem, amados, falaremos sobre mais um ídolo do coração. Sabe qual é? Semana que vem, que ídolo é que nós vamos falar? O ídolo chamado pornografia. Será o nosso sétimo ídolo que vamos estar falando na próxima quarta-feira. Esse sétimo ídolo do coração chamado pornografia, que tem destruído muitos homens e mulheres de Deus. Muitos jovens, muitos casamentos destruídos por causa desse ídolo chamado pornografia. E quarta-feira que vem, se o Senhor nos permitir, 7 horas da noite, aqui no meu Instagram, @PR Vasconcelos, estaremos aqui falando sobre ele. Amados, nossa programação, domingo que vem, 10 horas da manhã, nossa escola bíblica discipuladora, às 10 horas no meu Facebook, tá bom? E à noite teremos o nosso culto online presencial na nossa congregação Batista no Jardim Ingá, Rua Lusiânia, ali quase em frente à Escola Municipal Cora Coralina. Esteja conosco, leve sua máscara, lá temos álcool gel, temos todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. Muito obrigado a vocês que estão conosco online, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Esse vídeo ele vai estar disponível aqui no nosso Instagram e também no meu canal no Facebook, canal Pastor Robson Vasconcelos. Se inscreva, nos ajude se inscrevendo, para que os nossos vídeos, as nossas mensagens alcancem mais famílias em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelos que estão aqui conosco, participando desse culto, minha cunhada, minha esposa, amigos, irmãos. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, visite a casa deles com muita glória e muita bênção. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças pelo teu cuidado. Eu peço por cada um, Senhor, em especial. Ó Deus, eles agora estão colocando diante de ti os seus pedidos. E o Senhor, que é Deus soberano e som dos corações, sabe quais são os pedidos que eles agora estão fazendo ao Senhor. Eu quero apresentá-los agora. Que os pedidos deles sejam levados até a sua presença como um cheiro de incenso suave às tuas narinas. E o Senhor, como Deus e Pai, possa responder segundo a tua vontade. Porque a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Eu abençoo, Deus, cada família aqui representada, dos que estão assistindo agora e dos que vão assistir em forma remota. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e fortes consolações do Santo e Poderoso Espírito de Deus seja com cada um de nós, com cada família que é representada e com todo o Israel de Deus espalhados pelos 4 cantos da terra, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco até agora. Até a próxima quarta-feira, em nome do Senhor. Um abraço a todos, shalom, shalom.